Por favor, pastor. Nós convidamos aqui o pastor André, da Igreja Presbiteriana de Itu, né, pastor? Que vai trazer aqui a mensagem nesta manhã, não é isso? E que Deus abençoe você nesse privilégio que nós temos de ouvi-lo, tá bom? Que Deus abençoe, viu? Por favor. Graça, paz e redenção da parte daquele que era, que é e que voltará. Cristo Jesus, nosso Redentor, que vivo está. Para mim é uma grande alegria, presbítero Rafael, estar aqui. Agradeço a acolhida fraterna, o café que eu nem consegui tomar. Não. Dada o tema, né, pastor Arival? Tema controverso, epidêmico, num certo sentido, mas oportuno para a nossa caminhada de fé. Louvo a Deus pela vida desta igreja, pela referência que ela tem se tornado na igreja evangélica brasileira, especificamente na Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Arival nos deu a grata satisfação de conhecer as maiores igrejas do mundo, igrejas cristãs, igrejas que têm muito a nos ensinar também. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo 19, os versículos 25 e 26. Jó, capítulo 19, 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Palavra que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Envia-nos a tua palavra e cura-nos, restaura-nos, reanima-nos na tua presença. Que a tua palavra seja exposta com fidelidade e exalte a Cristo nesse encontro. Porque estamos aqui em nome de Jesus e oramos pelos méritos da cruz. Amém, Senhor. Havia um homem cujo nome era Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Havia um homem. O livro de Jó trata a respeito da história de um homem. Um homem que sofreu muito. E sofreu sem saber o porquê. E a história de Jó, ela se torna didaticamente importante para nós, como diz Eugene Peterson, porque Jó sofreu nas áreas vitais da família. Perdas materiais, saúde física, relacionamentos. Jó enfrentou perdas irreparáveis, dolorosas. Jó está esmagado, arrebentado. Jó, o livro trata a respeito de um homem. Eu sei que nós temos mulheres aqui. Mulheres também sofrem. E algumas pessoas chegam
de maneira supersticiosa, a olhar para o livro de Jó, com a sensação de que ler esse livro dá azar. Como que se, ao lermos o livro, tudo aquilo que Jó experimentou, nós também passaremos a experimentar. A história de Jó mexe com a gente, porque retrata a nossa própria história. Nós nos vemos nesta literatura poética. Bem-vindo ao mundo de Jó. Bem-vindo ao mundo de Jó. Jó, depois de perder todos os seus filhos num só dia, perder os bens materiais, vir à falência e enfrentar uma enfermidade que assolava a sua carne, de ser aconselhado de maneira blasfema e desesperada por sua mulher, amaldiçoa o teu Deus e morre. Alguém chega a dizer que esta mulher era vice-presidente do Conselho Deliberativo do Inferno, auxiliar de Satanás. Eu não vejo assim. Eu vejo uma mulher também que está sofrendo. Uma mulher que perde os filhos e passa a enfrentar tantas frustrações e dissabores. Mas num ato desesperado, essa mulher propõe a Jó a possibilidade dele rejeitar o seu Deus, dele abrir mão da sua fé, dele deixar para trás esse relacionamento com Deus. Deus que havia reconhecido a integridade de Jó. Observaste meu servo Jó? Disse Satanás, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Assim como o próprio Criador, a mulher de Jó reconhece a integridade, o caráter do seu marido, do homem Jó. Acaso manterás a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó está assentado nas cinzas, enfermo, feridas inflamadas, tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça, coceira contínua, mudanças degenerativas na pele do rosto, a ponto dos seus amigos não o reconhecerem, amigos que haviam combinado visitar Jó, ir ao encontro dele e demonstrarem solidariedade, não reconhecem a Jó. Jó está sofrendo na carne, perde o apetite, emagrece, enfrenta medo, depressão, noites insones, mal dormidas, a sua carne vestida de vermes, sua pele expelindo pus, dificuldade para respirar, a pálpebra escurecida e o rosto avermelhado de tanto chorar, mau cheiro e mau hálito, característico de um andar maltrapilho, andrajoso. Ninguém queria estar do lado de Jó. Sua mulher vai ao encontro dele para dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os seus amigos se aproximam dele, mas tamanha era a dor de Jó que eles ficam 7 dias e 7 noites silenciados diante da dor e do sofrimento de Jó. Uma dor excruciante, contínua,
os ossos febris, febre alta, descoloração da pele, apenas sintomas de uma enfermidade que estava na carne de Jó. É um resumo do que ele sofreu. Além de tudo isso, ele suportou o delírio, a insônia, como eu disse, o conselho desesperador e blasfemo da esposa, o desprezo e a zombaria das crianças, a rejeição dos amigos, o julgamento crítico dos amigos. Em síntese, Jó tornou-se a personificação da miséria humana. Sete dias e 7 noites de um silêncio sepulcral. Jó está quebrado e rompe o silêncio. No capítulo 3, Jó está desesperado, deprimido, sem vontade de viver, e se debate entre a vida e a morte. E ele expressa 3 desejos que se alternam entre preferir não ter nascido, não vir à existência, ou morrer ao nascer como um aborto espontâneo, ou mesmo morrer imediatamente. Acabar com a sua dor, com o seu sofrimento. E depois de 7 dias e 7 noites de silêncio, a conclusão é desesperadora. A vida não tem sentido. Ou melhor, ou única alternativa, a morte. Melhor que não existisse, ou que já tivesse morrido, ou que morresse agora mesmo. Este é um esboço simples e deprimente de um homem que sofreu na carne. Um homem quebrado, arrebentado. Sabe o que me chama a atenção? É que a despeito de tamanha adversidade e tantos dissabores que Jó enfrentou, não há qualquer ideação suicida por parte de Jó. Não entra na sua vida a possibilidade de atentar contra si mesmo. Nenhuma tentativa, nenhuma palavra a esse respeito. Jó pede a morte para Deus, mas em momento algum atreve-se a tirar a própria vida. Ele pede para Deus para morrer. Ele está desesperado, está deprimido. Por que Jó? Por que Jó, apesar de tamanha adversidade e tantos dissabores, não cometeu suicídio? Eu quero crer que há pelo menos 3 razões. E eu vou esboçá-las, para depois tentar apresentá-las. Se eu não conseguir, o pastor Arival vai me ajudar. Pastor Nizam, né? Está aqui. Tem mais pastores aqui? Deve ter, né? Então se preparem. Eu quero crer que o temor do Senhor, a consciência da soberania de Deus e a esperança de redenção foram elementos substanciais para refrear, para preservar a vida de Jó. Vamos sair um pouco do mundo de Jó e vamos agora conversar um pouco sobre a nossa realidade. A pergunta. Opa, eu pulei aqui. Jó é um livro poético. É o primeiro dos livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Jó é um livro que nos faz pensar
na vida, nas emoções, nos sentimentos. E a poesia hebraica, diferentemente da poesia da língua portuguesa, ela primariamente trabalha com o sentido e não com o som. Ela não se preocupa com os efeitos dos sons e das métricas. São pensamentos, através da ênfase, das repetições. A ideia é fixada na memória, de tal sorte que o leitor passa a interpretar o que a Bíblia quer dizer nessa literatura poética. E o que dá substância a essa literatura são os paralelismos. Eu destaquei aqui alguns paralelismos para que a gente possa perceber até o sentimento de Jó neles. E o primeiro tipo de paralelismo é o sinonímico. Consiste em expressar duas vezes a mesma ideia com palavras diferentes. É falar a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Jó 3,11. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Ele está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me e que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Jó está falando a mesma coisa com palavras diferentes. O que ele está falando? Ou o que ele está revelando para nós? O desejo de não ter nascido, de ter morrido ao nascer, ao sair da madre. Que Deus concedesse o seu pedido. E qual era o pedido de Jó? Que Deus acabasse com tudo. Acabasse com a sua própria vida. Uma outra forma é o paralelismo sintético. Aqui, as duas linhas do verso não dizem a mesma coisa. Mas antes, a declaração da primeira linha serve como base sobre a qual a segunda declaração se fundamenta. Ele pergunta: por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Meu espírito está quebrantado, meus dias se extinguem, para mim, o cemitério. E o paralelismo antitético, que é formado pela oposição ou pelo contraste entre duas ideias ou imagens poéticas. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Há um último que eu destaco, entre outros, que é o paralelismo restritivo, que restringe o pensamento da outra. Jó 22:2. Pode um homem ser útil a Deus quando os sábios só é útil a si mesmo? Muito bem. Eu falei que a gente ia sair do mundo de Jó e não saímos nada, Mas por que tratar da temática do suicídio no Café dos Homens? Os riscos de morte por suicídio são maiores nos homens. Preconceito, desinformação e vergonha atrapalham a prevenção no público masculino. A ausência dessa informação se reflete nos números de óbitos. Dados do Ministério da Saúde mostram que a taxa de mortalidade por suicídio é de 2,4 mulheres a cada 100 mil, enquanto, para os homens, chega a 9,2 para cada 100 mil. Os homens se matam cerca de 4 vezes mais. E mais, os números mostram que 800 mil pessoas acabam com a própria vida ao ano. Apenas no Brasil foram registrados 13.467 casos de suicídio, dos quais 10.203 foram cometidos por homens. Apesar dos dados, a taxa global caiu 9,8% entre os anos de 2010 e 2016. Por que tratar desse assunto? Porque de cada 10 casos de suicídio, 9 são reversíveis. Porque a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua
própria vida. Um dado alarmante, preocupante. E entre essas pessoas, acontece mais entre os homens. As mulheres tentam mais, mas os homens são os que mais praticam o suicídio. E entre esses homens, de 15 a 29 anos, é a segunda causa principal de morte no mundo. No Brasil é a quarta causa de morte. Acontece mais nessa faixa etária e entre os idosos, homens idosos. São o público que mais praticam. E a cada 3 segundos, 1, 2, 3, alguém atentou contra si mesmo, se autoflagelou. Alguém ou se cortou. Essa semana, 2 pastores da cidade de Itu, que desenvolvem um trabalho da Escola da Vida, pastor Rubens Januário e o pastor Marco André, estavam numa escola pública tradicional da cidade e havia 70 jovens, dos quais mais de 40 já tentaram suicídio. E a direção da escola os procurou dias depois, desesperados para que eles desenvolvam um projeto lá. Porque quando eles estavam ministrando, uma menina que chorava copiosamente, naquele dia ela já havia decidido tirar a sua vida, mas porque ela ouviu a palavra, o evangelho, na escola. Não sei se alguém aqui trabalha com capelania escolar. Eu trabalhei há alguns anos. Eu sempre dizia que a minha igreja é a maior igreja da cidade. Como capelão. À época, mais de 1.000 alunos, familiares, corpo docente. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, na igreja, mas nas escolas. A faixa etária, 3 segundos. Eu trouxe uma definição do suicídio. Essa definição diz que o suicídio pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. O suicida, ele não quer acabar com a sua vida, ele não quer morrer, ele quer acabar com a sua dor, com a sua insignificância. Por isso é ambivalente. Por isso, a cada 10, 9 são reversíveis. E nós precisamos estar atentos como igreja, como homens. Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida, os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio. Uma pequena proporção do comportamento suicida chega ao nosso conhecimento. O que nós sabemos a respeito da temática, o que chega até nós, é apenas a informação que querem nos passar. A proporção é muito maior. Bom, eu tive que pesquisar um pouco mais, entrando na sociologia, e Durkheim, ele trata a questão do suicídio e classifica, o suicídio como o egoísta, o altruísta e o anômico. Mais tarde ele vai acrescentar à sua tese o suicídio fatalista. É interessante que, para tratar sobre isso, ele diz assim: no suicídio egoísta, são aqueles que vivem um individualismo, ensimesmados, são egoístas, seus desejos são ilimitados, não aceitam freios,
não se preocupam com a comunidade, com a coletividade, querem satisfazer os seus desejos. Eles têm uma leitura umbigocêntrica da vida, vivem para si, então não conseguem suportar as perdas. O suicídio egoísta é daquele que, quando perde algo, quando ele sofre perdas, ele pensa que ali é o fim, porque ele vive para si, e o seu ego, o seu self tem que ser satisfeito. Não satisfeito, não há mais razão. Então ele tira a sua própria vida. Pelo menos ele tenta justificar o seu ato. Na perspectiva de Durkheim, há o suicida ou o suicídio altruísta, o heróico. A pessoa é levada por uma ideia que cometer o suicídio é um sentimento de dever. Muito comum nas sociedades primitivas, orientais, aqueles homens bombas e tantos outros que a gente ouve por aí, pessoas que se entregam por uma causa. Aqui o ego, o indivíduo é diminuído para que o coletivo, a sociedade, seja preservada. Então, se necessário for, ele morre por isso. Ludibriado, enganado, iludido, mas ele está disposto. O suicídio anômico é aquele sem lei, sem ordem, sem organização, um caos. É o choque produzido em uma pessoa que já não acredita em mais nada. Ele não acredita na igreja, não acredita na família, não acredita no governo, não acredita nas organizações sociais. Então esse ato caótico, desesperado, entra em choque, e o desregramento social e a falta de respeito às normas faz com que ele não encontre significado. Anomia, que quer dizer também não apenas lei, mas a ideia de um significado para a vida, um propósito maior. Mas tem muitos mitos que a gente ouve por aí. E eu gostaria de rapidamente passar por eles. Primeiro mito: as pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si próprias, pois querem chamar a atenção. Nós ouvimos frequentemente pessoas, está querendo chamar a atenção, está carente. É um mito, cuidado. Pode ser que ela queira chamar a atenção, e o suicídio na prática seja a forma. Segundo mito: o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. É um mito também, porque a pessoa dá sinais. Direta ou indiretamente ela está dizendo, olha, ela está gritando, eu preciso de ajuda. Talvez alguém esteja próximo a você, gritando silenciosamente, preciso de ajuda. Terceiro mito: os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se. Quem quer tirar a vida vai tirar mesmo. Ele está decidido. Não, é um sentimento ambivalente, há dúvida. Quarto mito: quando o indivíduo... Pessoal, vamos me ajudar a ler também? Vamos lá? Quando um indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Tentou uma vez, não conseguiu, agora o problema foi resolvido. Não, isso é mito. O suicídio é sempre hereditário. O vô cometeu, o pai o fez, assim vai ser numa sequência geracional. Não, é um mito. Necessariamente esse comportamento não é hereditário. Os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm sempre alguma perturbação mental. Mito. Mentira. Mito 7. Se um conselheiro falar com uma pessoa suicida, o conselheiro está a dar a ideia de suicídio à pessoa. Mito. Falar é a melhor solução. É a campanha que está sendo desenvolvida
neste Setembro Amarelo. O suicídio só acontece àqueles outros tipos de pessoas, não a nós. Só acontece na outra família, com outro grupo, com outras religiões ou denominações, no ambiente religioso. Mito está perto de nós. Mito 9. Após uma pessoa tentar cometer suicídio uma vez, nunca voltará a tentar novamente. Se aproxima do outro mito, já citado. E o mito 10, as crianças não cometem suicídio. Os números não são precisos, porém, já se fala em crianças cometendo suicídio. Segundo leitura, 10 anos. Se você entende que 10 anos ainda é criança, apesar de toda conspiração contra a inocência da nossa criança, 10 anos. Existem casos de crianças que são influenciadas por games, por grupos de jogos, são seduzidos e acabam atentando contra si. É triste, mas nós já enfrentamos situações assim. E aí nós perguntamos, por que não fizemos o que deveríamos ter feito? Em que erramos? Como é que você está hoje? Você que está aqui nessa conversa, nesse café, como é que você está aqui? Ou você que está assistindo pela internet, como está você? Estou bem. Talvez você possa me dizer, estou bem, perdido, machucado, sozinho, acabado, triste, iludido, decepcionado, rejeitado, agoniado, desanimado, depressivo, quebrado, estranho, insatisfeito. Muitas pessoas estão gritando silenciosamente para nós quando nós perguntamos, e aí, tudo bem? E viramos as costas sem ouvir o que a pessoa tem a dizer. E as pessoas estão gritando silenciosamente, eu estou bem. Deixa eu só pegar aqui o esboço que eu estava lendo, um livro, um dos livros que me foram... Um livro maravilhoso do reverendo Hernandes sobre a questão do suicídio, agora foi reeditado como Não Desista de Você. E ele cita o Gary Stewart, que fala que existem algumas palavras que são associadas à temática do suicídio. São elas: raiva, desânimo, falta de esperança, desamparo, falta de valor, depressão, medo, tragédia, mistério, vergonha, vingança, protesto, ressentimento, alívio da dor, busca por soluções, um grito por ajuda, um legado destruído, perguntas sem respostas, sonhos não realizados, erros, desespero, amargura, lágrimas e arrependimentos. São palavras associadas à temática que devem nos alertar. São gritos silenciosos. E as pessoas estão dizendo, eu preciso de ajuda. O que se deve fazer diante de uma pessoa sob risco de suicídio? Tenha calma, amor e não emita juízos. A pessoa precisa da sua ajuda, não do seu julgamento. Nós estamos aqui para ajudar e não julgar. Tenha calma e demonstre amor. E mais, encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixe-a saber que você está lá para ouvir. Ouça com a mente aberta e ofereça seu apoio. E ainda, incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviços de saúde mental, de emergência ou apoio em algum serviço público. Também, ofereça-se para acompanhá-la a um atendimento. Sua ajuda pode ser o diferencial para preservar uma vida, para a glória de Deus.
Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviços de saúde, de emergência e entre em contato com alguém de confiança indicado pela própria pessoa. Se a pessoa com quem você está preocupada, vive com você, assegure-se de que ele ou ela não tenha acesso a meios para provocar a própria morte. Por exemplo, pesticidas, armas de fogo ou medicamentos em casa. Agora eu gostaria de olhar mais detalhadamente sobre alguns fatores de risco. Esses fatores, Jó suportou, enfrentou e triunfou sobre muitos deles. Não todos, mas muitos deles. Quais são os fatores de risco para o comportamento suicida? Uma primeira palavra importante. Algumas circunstâncias e alguns acontecimentos específicos não são determinantes para o suicídio, mas podem interagir e contribuir para a sua ocorrência quando existe sofrimento intenso e uma dor insuportável. Não são determinantes. O que nós vamos ver aqui não determina o fato, o acontecimento, mas podem interagir e contribuir para o ato suicida. Fatores sociodemográficos: sexo masculino, adultos jovens de 19 a 49 anos e idosos, estados civis, viúvo, divorciado e solteiro, principalmente entre homens, opção sexual, grupo étnicos minoritários, transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, abuso, dependência de álcool e outras drogas, esquizofrenia, transtornos da personalidade, especialmente o borderline, comorbidade psiquiátrica, borderline. É um desequilíbrio, uma instabilidade no humor. A pessoa oscila entre a melancolia e a alegria. São transtornos. Comorbidade psiquiátrica é a ocorrência de transtornos mentais. Duas doenças simultâneas, no mesmo momento, pode ocasionar. História familiar de doença mental. Transtornos mentais ainda. Falta de tratamento ativo e continuado em saúde mental. Ideação ou plano suicida. Tentativa de suicídio pregressa. História familiar de suicídio. Parece que se repetiu ali. Fatores psicossociais: abuso físico ou sexual, perdas ou separação dos pais na infância, instabilidade familiar, ausência de apoio social, isolamento social, perda afetiva recente ou acontecimento estressante. Ainda os fatores psicossociais: datas importantes, reações de aniversário, desemprego, aposentadoria, violência doméstica, desesperança, desamparo, ansiedade intensa. Fatores psicossociais ainda: vergonha, humilhação, o bullying na escola, o cyberbullying na internet, baixa autoestima, traços de personalidade, impulsividade, agressividade, labilidade do amor, que também é essa instabilidade do humor, perfeccionismo, rigidez cognitiva, pensamento dicotômico, pouca flexibilidade para enfrentar adversidades. Fatores de risco. São determinantes? Não, não são. Mas interagem e contribuem para o ato. Agora eu gostaria de olhar mais detalhadamente nessas faixas etárias. Eu conto com a ajuda do Dr. Bodega, que é psiquiatra, professor da Unicamp, muito orientado pela nossa Helenivação, que disse que ele é uma sumidade. Então eu estou aqui, estou reforçado aqui. Tá ok? Tá ok, como diz o nosso presidente? Comportamento de risco no homem idoso. Alto índice de suicídio da pessoa idosa. E o que tem contribuído a isso?
solidão, perda dos vínculos, maus tratos, abandono da família, aposentadoria, perda de uma função social valorizada, doenças incapacitantes, o sentimento de ser um peso ou dar trabalho. Como igreja e como família, o que temos feito à pessoa idosa? Como temos cuidado dos nossos idosos? E no homem adolescente, jovem, estou integrando a adolescência e a juventude, colocando num pacote só, para que a gente possa pensar também o que tem levado fatores sociodemográficos e educacionais. Baixo rendimento escolar, sexo feminino para as tentativas, masculino para suicídio, nível socioeconômico baixo, opção sexual, homossexual, bissexual, transgênero. No homem adolescente e jovem, estressores psicossociais e vida familiar. Separação ou divórcio dos pais, morte de um genitor, abuso físico e sexual, transtorno mental nos pais, comportamento suicida na família, discórdia no ambiente familiar, ainda outros estressores psicossociais, bullying, a vítima ou o perpetrador, sentir-se humilhado por ter sofrido ações disciplinares, exposição a casos de suicídio ou tentativas de suicídio, dificuldades nos relacionamentos interpessoais. E ainda mais fatores psicológicos e psiquiátricos, transtornos mentais, depressão, ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de conduta. Autoagressão deliberada, tem acontecido muito entre adolescentes. Abuso de álcool e drogas não é diferente. Alta hospitalar recente daqueles que estão em tratamento, mudança recente no tratamento psiquiátrico. Aqui já é outra ordem. Impulsividade ou comportamento agressivo, baixa autoestima, pouca capacidade de solução de problemas sociais, sentir-se enclausurado, sem conexão, um peso, perfeccionismo, desesperança. Fatores de risco. Voltemos ao mundo de Jó. Jó enfrentou, suportou e triunfou sobre a maioria destes fatores de risco. Pelo menos é uma leitura devocional que eu gostaria de fazer de Jó. Por quê? Apesar de tamanha adversidade e tantos dissabores, Jó não cometeu suicídio. O livro de Jó é um pronunciamento profundo sobre a soberania de Deus diante do sofrimento humano, do sofrimento aparentemente injusto. Por meio da repetição das ideias, a mensagem de Jó, nesses paralelismos, dá-nos a entender e nos faz pensar, porque o livro é poético e nos permite pensar na vida, na morte, partindo da seguinte pergunta: por que sofremos? Por que sofremos? C.S. Lewis, quando vai tratar do sofrimento, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus a um mundo ensurdecido. É como se Deus aumentasse o volume da sua voz no megafone, porque as pessoas estão insensíveis, indiferentes à sua voz. Como ouvir a voz de Deus na literatura de Jó, se o próprio Deus silencia diante da dor? Jó faz muitas perguntas para Deus e não tem nenhuma resposta. Jó questiona, lamenta a sua própria sorte diante de Deus, e o que nós conhecemos de Jó
na maioria das vezes, é o primeiro e o segundo capítulo, depois nós pulamos para o 42 e nos esquecemos de toda a narrativa dialógica dos amigos de Jó, que se apresentam para Jó, que chegam diante de Jó nas cinzas e começam a criticá-lo, a pensar que o que ele está sofrendo é retributivo em decorrência de um pecado. Jó, você está sofrendo porque há algum pecado, mas há o testemunho do próprio Deus a Satanás. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e temente a Deus, homem íntegro, inteiro, honesto. Não havia vida dupla. Jó era um homem íntegro. O próprio Deus assim o disse. Então os questionamentos de Jó: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Jó passa a compreender o seu sofrimento a partir da soberania de Deus. Quando a sua mulher o aconselha a amaldiçoar Deus e morrer, o que Jó disse a ela? Falas como uma louca, uma doida. Temos recebido o bem de Deus, também não receberíamos o mal? O que Jó está querendo nos ensinar é que Deus é soberano, tanto no bem quanto no mal. Quaisquer que sejam as circunstâncias, Ele é soberano. Quando ele recebe a notícia de que os seus filhos, num só dia, quando a casa cai, eles morrem. É interessante que um sobra para contar a notícia. Ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Como é que Jó reage frente às adversidades, às tragédias da vida? Com adoração, com louvor, com entrega. Jó se entrega ao propósito soberano de Deus, mesmo diante da morte. A consciência da soberania de Deus, ela é manifestada lá no capítulo 42, quando ele diz: bem sei que tudo podes. E no auge da sua depressão, não querendo ter nascido, pedindo para Deus: tira minha vida, acaba com isso logo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A soberania de Deus e a esperança de um Redentor, a meu ver, foram elementos substanciais para preservar a vida de Jó. Esperança de redenção. Quando Jó diz: bem sei que tudo podes, ele estava dizendo que apesar de não saber tudo e não ter todas as respostas, ele sabia que Deus tinha um propósito com tudo isso. Cria na soberania de Deus. E o que é crer na soberania de Deus? É crer que Deus sustenta e governa todas as coisas. Desde as galáxias, as partículas subatômicas, desde as forças da natureza até os movimentos das nações, e desde os planos públicos dos políticos até os segredos das pessoas solitárias. Deus governa, Deus sustenta, Ele é soberano. Nós não entendemos, nós não temos todas as respostas. A vida de Jó, num primeiro momento, ele tinha controle sobre tudo. Ele era o maior do Oriente, cuidava da vida espiritual dos seus filhos, se preocupava com a sua família, sacrificava ao Senhor, até que o mundo de Jó começa a desabar. E ele já não está mais no controle da situação, para aprender que há um Deus soberano que está controlando tudo e todos. Essa é a soberania de Deus a ser exaltada. Um Deus que não peca e jamais condena uma pessoa de maneira injusta, mas ordena e governa todas as coisas consoante a sua vontade.
E Jó reconhece a grandeza de Deus e a sua incapacidade de frustrar os planos de Deus, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. A despeito de entendermos, gostarmos ou planejarmos. Há um propósito maior. O propósito soberano de Deus na história das nossas vidas. Isso nos faz crer na possibilidade de um Redentor. Quando ele está nas cinzas, no pó, ele aprendeu a soberania de Deus. Exaltou quem Deus é. Quer dizer, o homem Jó reconhecia-se como homem. Deus é Deus. O homem não é Deus. Nós somos frágeis, nós somos limitados. Às vezes dá vontade de deixar de viver. A depressão toma conta, o desânimo, a falta de significado. Talvez muitas pessoas estão enfrentando isso hoje. E olham para a vida de Jó e sofrem muito menos que Jó. E apesar de sofrerem menos, acreditam que o seu problema e o seu sofrimento é maior. Eu tenho aprendido que a maior dor do mundo é a minha. Você pode ter um problema insolúvel, muito maior do que o meu, mas o meu sempre será maior que o seu, porque eu sou egoísta, em si mesmado. Eu olho para mim. Jó me faz olhar na perspectiva da soberania de Deus, um plano soberano Ele tem. Não temos recebido o bem de Deus? Porventura não receberíamos o mal? Essa pergunta exalta a grandeza daquele que é soberano na vida e na morte. Há muitas perguntas no livro de Jó. Jó faz muitas perguntas porque não sabia a razão, o porquê do seu sofrimento. São muitos os porquês de Jó. 34 perguntas, questionamentos que ele levanta aos céus, buscando uma resposta, mas uma resposta que não vem. Deus o responde com outras 70 perguntas. E o que será que Deus queria com essas perguntas? Mostrar para Jó a sua soberania e a ignorância do homem diante da grandeza desse Deus. Jó faz pergunta, questiona porque não sabia a razão. Satanás para duvidar. Ele faz perguntas para duvidar da integridade de Jó e para insinuar suborno da parte de Deus na adoração de Jó. Porventura Jó serve em vão a Deus? Não, há um interesse. É possível uma religião gratuita? Você adorar a Deus por aquilo que Ele é, Deus, e não por aquilo que Ele te faz? Os amigos de Jó perguntam para mostrar que possuem todas as respostas. Eles chegam diante de Jó, rompem o silêncio, se postulam como detentores da verdade, como representantes de Deus, falam em nome de Deus, acusam a Jó. Mas em momento algum da literatura de Jó você vê os amigos falando com Deus. Eles falam em nome de Deus, mas não falam com Deus. São consoladores molestos. Oxímoro, né? Uma contradição. Como você pode molestar se é um consolador? O consolo é para levantar alguém das cinzas, para oferecer um abraço solidário que eles tentaram no primeiro momento. Mas eles romperam o silêncio e começaram a julgar Jó. Eu só não sei o que é mais difícil. Suportar o silêncio de Deus ou a acusação equivocada dos amigos? Deus também faz perguntas a Jó. Qual o motivo? Oferecer orientação, direcionamento e revelando a sua soberania sobre a vida e sobre a história de Jó. Nós devemos notar que a resposta de Deus não se dá com afirmativas dogmáticas, mas por meio de perguntas.
Jó faz muitas perguntas a Deus e Deus não as responde, ou melhor, a resposta não vem como Jó esperava. Porque Deus responde com muitas outras perguntas. E ao proceder dessa forma, ele também usa uma linguagem de sabedoria. Qual que é o propósito da linguagem de sabedoria? A reflexão e a análise. A resposta buscada por Jó não seria uma resposta objetiva e ele não encontraria essa resposta em algo que Deus viesse a falar, mas na experiência da descoberta e da vivência com Deus através de um relacionamento. O livro de Jó é um convite para nós conhecermos a Deus e experimentarmos Deus na realidade do sofrimento. Você deseja conhecer Deus? Experimentar Deus? Prepare-se para sofrer. Eu quero terminar nessa leitura devocional do mundo de Jó, olhando para aquilo que Jó, inequivocamente, sem dúvida, olha para o seu Redentor. Porque Jó, apesar de tamanha adversidade e tantos dissabores, frustrações, decepção, perdas, a falta de vontade de viver, o desânimo, por que Jó não tirou a sua própria vida? Pela expressão. Primeiro versículo que lemos. Vamos ler todos juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. É a esperança de um homem alquebrado, arrebentado com a vida, que enfrenta o sofrimento, mas de alguém que olha para o Redentor. Deus que se levantaria em sua defesa. Deus que manifestaria justiça soberana a despeito das circunstâncias. Deus que se fez homem e habitou entre nós. Cristo Jesus, o nosso Redentor. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã e com todos quantos estão a nos assistir. E se porventura há entre nós e entre aqueles que ouvirão essa mensagem, se há alguém que tem uma predisposição a tirar a sua vida, que possa ter um encontro pessoal com esse Redentor, Cristo Jesus, o Senhor da glória. Eu não gostaria de terminar esse encontro. Eu saio com dúvidas. Não sairei com todas as respostas. Mas eu quero sair aqui diante do Senhor de joelhos, clamando a redenção para aqueles que sofrem e não sabem por que estão sofrendo e não estão suportando. Mas o escritor aos Hebreus nos ensina a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Que em troca da alegria que lhe estava proposta, sofreu, para que não nos fatiguemos as almas, para que a gente não desista da vida, para que a gente viva para a glória de Deus. Jesus, o Deus Filho, se encarnou. E esse Jesus, que é Salvador e Senhor, morreu para nos dar vida. É por isso que eu cumprimentei a todos com a graça, a paz e a redenção que há naquele que era, que é e que voltará, Cristo Jesus. E esse Jesus é revelado em toda a Bíblia Sagrada. Ele é o centro das Escrituras, ele é o centro da história. E aquele que tem a Jesus como centro da sua vida, ele luta pela vida, ele enfrenta as dificuldades, ele suporta as dores, os sofrimentos. Porque esse Jesus nos é revelado a partir de Gênesis como o princípio e criador de todas as coisas. No livro de Êxodo, ele é tipificado
por Moisés como o grande chefe e libertador do seu povo. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Números, ele é o tabernáculo de Deus, é a presença de Deus no meio do seu povo. Em Deuteronômio, ele é o profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o justo juiz que julga com justiça. Em Rute, ele é o resgatador da nossa herança. Em 1 Samuel, ele é a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o eterno sucessor do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, eu falei? Bora, vem Crônicas. Obrigado. Em 1 Crônicas, ele é o monarca infalível. Em 2 Crônicas, ele é o rei que governa com sabedoria. Em Esdras, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador da sua pátria. Em Esther, ele é o nosso intercessor. Em Jó, vocês têm que saber, ele é o Redentor, que vivo está e que por fim se levantará sobre a terra. Em Salmos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o Kohelet, o grande pregador. Em Cantares, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações, ele é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o eterno e majestoso ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel de seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o ilustre cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção de Deus. Em Ageu, ele é o desejado, o esperado de todas as nações. Em Zacarias, ele é o homem renovo. Em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, da antiga dispensação, ele é o sol da justiça, que converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Gênesis a Malaquias. Jesus é o centro das Escrituras, é quem dá significado, é o Redentor, é o Salvador, e Ele veio para nos dar vida, vida plena, vida abundante, vida com significado eterno. Mas nós sabemos que a revelação da redenção, projeto histórico redentivo, é criação, queda, cruz, consumação dos séculos. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele era, ele é e voltará. No Evangelho segundo Mateus, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico dos médicos. Ele pode curar toda e qualquer doença. Doenças psíquicas, físicas, espirituais. Ele é o médico dos médicos. Em João, ele é o verbo de Deus, o Deus que se fez carne, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Em Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele derrama o Espírito, o poder do Espírito sobre a igreja, para que a igreja pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo, em todo o tempo, especialmente para aqueles que sofrem e não sabem por quê, estão desesperados. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o Senhor que corrige e disciplina a sua igreja.
Em Gálatas, ele é o libertador da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, o Senhor é a nossa alegria. Alegrai-vos sempre, quaisquer que sejam as circunstâncias. O Deus soberano nos permite alegrar nele. E em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, o Senhor é o nosso fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós devemos olhar firme para o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, ele é aquele que se levanta como nosso advogado. Filhinhos meus, não pequem. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Em 2 João, ele é o verdadeiro amor, que nos ensina a amar o outro, apesar do outro. A amar o outro e olhar numa perspectiva outro-centrada para aquele que sofre. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que voltará com seus milhares de anjos. E em Apocalipse, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, que era, que é e que voltará, Redentor. Jó nos faz enxergar o Redentor, que por fim se levantará sobre a terra. Que esse Senhor se levante sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Por isso, eu não tenho a mínima dúvida que Jó foi preservado. O temor do Senhor, caráter de Jó, de uma vida consagrada a Deus, a busca pela consciência da soberania de Deus e a expectativa de redenção. Essa é a missão da igreja para um mundo que sofre. Que Deus nos abençoe. Amém.